Esse trabalho tem como propósito explicar a origem, o desenvolvimento e o fim do embargo econômico entre Estados Unidos e Cuba, pois como todo e qualquer relacionamento, há opiniões diferentes, que geram conflitos morais ou físicos, mas tendem a se solucionar no final. Toda essa relação de amor e ódio será transmitida por meio de uma narração. Isso mesmo, essa que você está escutando, com análise de fotos históricas e umas coisinhas a mais. Pegue sua pipoca e senta, que lá vem história. Ao término da Segunda Guerra, os Estados Unidos eram o país mais rico do mundo. Porém, eles teriam que enfrentar um rival, ou seja, o segundo país mais rico do mundo, a União Soviética. Tanto os Estados Unidos, com seu sistema capitalista, como a União Soviética socialista, tinham ideias contrárias para a reconstrução do equilíbrio mundial. Foi então que começou uma grande rivalidade entre esses dois países. Este conflito de interesses que assustou o mundo ficou conhecido como Guerra Fria. Sendo uma das últimas nações a se tornarem independentes no continente americano, Cuba proclamou a formação de seu estado independente sob o comando do intelectual José Martí e auxílio direto das tropas norte-americanas. A inserção dos norte-americanos nesse processo marcou a criação de um laço político que pretendia garantir os interesses dos Estados Unidos na ilha centro-americana. Dessa maneira, Cuba pouco a pouco se transformou no famoso quintal de grandes empresas estadunidenses. Essa situação contribuiu para a instalação de um Estado fragilizado, no qual, de fato, após sua independência, Cuba sofreu várias ocupações militares norte-americanas, até que na década de 1950, o general Fulgêncio Batista empreendeu um regime ditatorial, explicitamente apoiado pelos Estados Unidos da América. Sob a liderança de Fidel Castro, Camilo Cienfuegos e Ernesto Che Guevara, um pequeno grupo de aproximadamente 80 homens se espalhou em diversos focos de luta contra as forças do governo. Entre 1956 e 1959, o grupo conseguiu vencer e conquistar várias cidades do território cubano. No último ano de luta, conseguiram finalmente acabar com o governo de Fulgêncio Batista e estabelecer um novo regime pautado na melhoria das condições de vida dos menos favorecidos, aqueles com qual Marx tem um afeto especial. Entre outras propostas, o novo governo defendia a realização de uma ampla reforma agrária e o controle governamental sobre as indústrias do país. Obviamente, tais proposições contrariavam diretamente os interesses dos Estados Unidos, que respondeu aos projetos cubanos com a suspensão das importações do açúcar cubano. Fidel Castro e seus comandos entraram em Havana em 1958, acabando por vencer o General Batista. No dia 1º de janeiro de 1959, o presidente fugiu para a República Dominicana e depois para a Espanha franquista. Castro, então, assumiu o controle de seu governo personalista, enquanto Fidel lançou-se uma política de nacionalização de propriedades e empresas de estrangeiros e cubanos, juntamente com uma reforma agrária e amplos benefícios sociais. A nova política foi cercada de hostilidades contra o governo dos Estados Unidos e resultou numa aproximação com a União Soviética, o que colocaria progressivamente Cuba como centro ideológico financeiro da esquerda latino-americana. A aproximação com o bloco socialista rendeu novas retaliações dos Estados Unidos, que sob o governo de John Kennedy rompeu as ligações diplomáticas com o país. A ação tomada no início de 1961 foi logo seguida por uma tentativa de contragolpe, no qual um grupo reacionário treinado pelos Estados Unidos tentou instalar, porém sem sucesso, uma guerra civil, que marcou a chamada invasão da Baía dos Porcos. Após o incidente, o governo Fidel Castro reafirmou os laços com a União Soviética, ao definir Cuba como uma nação socialista. Em 1962, um evento chamou a atenção do mundo bipolarizado e atentou a humanidade para a possibilidade de uma nova guerra de proporções arrasadoras. No ano anterior, os Estados Unidos instalaram mísseis nucleares na Turquia. A atitude gerou desagrado nos soviéticos, pois a existência de uma base nuclear em tal região causava preocupação pela possibilidade de um ataque
através de uma posição muito privilegiada. Os Estados Unidos tentaram ainda invadir Cuba, ilha da América Central com afinidades com o regime socialista. O primeiro-ministro soviético Nikita Khrushchev afirmou que a base com os mísseis resultavam apenas de uma ação defensiva e serviriam também para impedir uma nova invasão dos Estados Unidos a Cuba. A crise dos mísseis em Cuba começou dia 14 de outubro de 1962, quando o avião espião americano U-2 tirou fotografias de um certo ponto de Cuba, onde haviam construções de silos para mísseis soviéticos de longo alcance. As fotografias foram mostradas a Kennedy 2 dias após de serem captadas. E pasmem, os Estados Unidos agora enfrentavam uma ameaça nuclear direta e iminente. Muitos militares e membros da ExComm pressionaram Kennedy para aprovar um ataque aéreo contra as instalações dos mísseis em Cuba. Porém, o presidente limitou-se a ordenar um bloqueio naval, em que a Marinha deveria inspecionar todos os navios que chegassem a Cuba. Kennedy então iniciou conversações com os soviéticos para que retirassem todo o material de defesa que estava sendo instalado em Cuba. Com o pedido negado, Kennedy então ordenou que a quarentena durasse indefinidamente. Uma semana depois, ele e o primeiro-ministro soviético Nikita Khrushchev chegaram a um acordo. Khrushchev concordou em retirar os mísseis sujeitos a inspeções da ONU apenas se os Estados Unidos emitissem uma declaração pública dizendo que nunca iriam invadir Cuba. Após esta crise, o que foi o mais próximo na história de uma guerra nuclear, Kennedy começou a ser mais cuidadoso em seus confrontos com a União Soviética. Após um delicado período de negociações, no dia 28 de outubro, Nikita Khrushchev conseguiu secretamente fazer com que os Estados Unidos retirassem seus mísseis da Turquia, tendo em contrapartida a retirada dos mísseis soviéticos em Cuba. O evento, embora alarmante, foi importante para lembrar ao mundo a capacidade de destruição que as armas nucleares possuem, o que levou no ano seguinte, em 1963, à assinatura de um acordo firmado entre Estados Unidos, União Soviética e Grã-Bretanha, proibindo os testes nucleares na atmosfera, no alto mar e no espaço. Alguns anos mais tarde, em 1968, a medida foi ampliada e 60 países assinaram o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Em 2008, com a saída do presidente Fidel Castro do governo e a eleição do presidente Barack Obama, vários analistas políticos passaram a enxergar uma possível aproximação entre Cuba e Estados Unidos. Em meio a tantas especulações, podemos afirmar que vários indícios levam a crer na escrita de uma nova página na história da ilha, que durante décadas representou o ideal socialista no continente americano. O Papa Francisco afirmou esperar que os Estados Unidos retirem o embargo comercial imposto a Cuba há mais de 5 décadas. A bordo do avião do Vaticano, rumo à capital Washington, o pontífice disse ter esperança de que os dois países fechem um acordo para acabar com o bloqueio. O Papa desembarcou à tarde nos Estados Unidos, dizendo: "Meu desejo é que eles terminem com um bom resultado, que eles alcancem um acordo que satisfaça ambas as partes", disse o Papa Francisco durante a entrevista. Obama afirmou que é hora do Congresso americano derrubar o embargo econômico vigente desde 1962 e que os Estados Unidos querem retomar sua relação com o povo cubano e não apenas com o governo cubano. Obama disse: "Nós queremos abrir as portas para mais oportunidades para o povo cubano", acrescentando que o embargo é uma carga obsoleta que prejudicava a vida dos cubanos. Muitas pessoas se perguntam por que agora os países resolveram voltar a se relacionar? Bom, para o presidente americano, a política da Guerra Fria não faz mais sentido. Em espanhol e inglês, ele disse: "I believe the Cuban people. Yo creo en el pueblo cubano." Ou seja, ele ainda crê no povo cubano. E essa foi a história do fim do embargo econômico entre Estados Unidos e Cuba. Uma história que deixou marcas no passado, porém trará enormes consequências para o futuro. Nos vemos por aqui. Fiquem agora com o Making Of.
See you soon e hasta la vista. Quem é você, cara? Eu trabalhava na Irlanda do Norte, vim para o Brasil agora. Altas caças de urso. E essa barriga?